Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hebreus 4 versículos. Nós vamos ler três versículos aqui no capítulo 4 de Hebreus. Vai nos dizer bem assim: concluindo, tendo em vista que temos um sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra poderosa Deus libera para o meu e para o seu coração. Presta atenção, amados. Acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Irmã Leile, achegar. Chegar perto. Ir diante, ir até. Se achegue confiadamente. Chegue perto de Jesus confiadamente, com confiança. Com confiança. É isso que o autor de Hebreus, ele está falando para mim, para você. Ele está dizendo assim, olha, vá diante de Deus com plena confiança. Vá diante de Deus com plena confiança. Por quê? Com plena confiança. Porque quem está chamando, quem está dizendo para você ir diante de Deus com plena confiança, quem está liberando esse acesso para você é o sumo sacerdote. É aquele que já venceu a morte, aquele que já venceu o inferno, aquele que já venceu tudo por você. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, você pode ir com toda certeza. Você pode ter plena confiança, você pode ter completa confiança em ir diante de Deus, diante do trono da graça de Deus. Porque o Senhor Jesus te garante. Ele está nos ensinando aqui como nós devemos nos colocar, como nós devemos ir, como nós devemos nos achegar diante de Deus. Ele nos mostra o motivo pelo qual nós podemos e nós devemos nos achegar desta maneira diante de Deus. No versículo 14 e 15 que nós lemos, o Senhor Jesus vai nos garantir. O autor de Hebreus, ele vai dizer assim, olha, você tem essa garantia através de Jesus. Jesus te garante. Jesus garante que quando você se achegar diante dele, você vai ser bem recebido. Jesus garante que quando você chegar diante dele com confiança, ele vai estar ouvindo. É o sumo sacerdote que te garante. A palavra vai dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele é interessante que ele fala bem assim, olha, ele não é qualquer um, não.
Porque nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz, ou seja, ele está dizendo que Jesus é aquele que é grande, que é poderoso, é o sacerdote supremo, o maior, o mais alto, o mais elevado, aquele que alcançou, que atingiu o limite máximo. No caso de Jesus, ele foi o homem que adentrou os céus. Ele nos precedeu, ele que foi adiante de nós. Jesus, filho de Deus, mas também homem. E ele nos dá essa garantia. É ele quem diz, tendo em vista que temos, ou seja, eu e você temos o sumo sacerdote. Eu e você temos o sacerdote supremo. Eu e você temos ele que nos dá o acesso direto ao Pai. Jesus, o sumo sacerdote, ele que nos dá essa confiança para que nós venhamos diante do trono da graça. É ele quem diz que por isso, por causa de Jesus, nós devemos manter firme a nossa fé, declarando ela publicamente. Nós devemos manter firmemente a nossa declaração pública de fé. Você tem que declarar a sua fé, manter firme a sua fé e declarar ela diante de todas as adversidades, diante de tudo aquilo que você enfrentar. Declare a sua fé, permaneça inabalável. E ainda mais o autor vai nos dizer, pois não temos um sumo sacerdote incapaz. Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Você não tem um sumo sacerdote fraco, um sumo sacerdote que é orgulhoso, um sumo sacerdote que não compreende você. Ele está dizendo que esse sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus, ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Quando ele olha para você, ele não olha com altivez. Quando ele olha para você, ele não olha te diminuindo. Quando ele olha para você, quando você chega diante dele, ele não vê você como um pequeno, um frágil, como alguém sem valor. Ele olha para você e sabe que eu e você somos pobres, miseráveis, somos pecadores, mas na nossa fraqueza ele se faz forte. Ele se compadece, ele tem compaixão das nossas fraquezas. Ou seja, nós não temos alguém que olha para nós com um olhar altivo. Nós temos alguém que olha para nós com misericórdia. Ele sabe que as nossas fraquezas são muitas. Ele sabe que nós somos falhos e pecadores. As nossas fraquezas são muitas, mas quem nós temos é o sacerdote supremo, é o todo-poderoso, é o maior, é aquele que já venceu todas as coisas. Mas o mais interessante é quando ele diz assim, ó, ele é o sacerdote supremo que nós temos. Que a nossa semelhança, ele olha para você e diz, é meu semelhante. Ele não se orgulha, mas ele sabe, ele olha para você e diz, é meu semelhante. A nossa semelhança, só que ele foi tentado de todas as formas e não pecou. Mas e aí, irmã Lei? Eu peco, eu falho, eu cometo os erros, eu tenho fraquezas, eu tenho defeitos. Como é que eu posso ir diante de Deus dessa forma? Como é que eu posso ir diante de Deus sendo assim? O versículo 16 vai nos dizer, portanto, ou seja, por este motivo, por causa de Jesus, porque você tem Jesus, porque você tem alguém que é semelhante, que viveu na carne, sabe das suas fraquezas, que sabe que nós somos fracos, falhos, alguém que superou
tudo isso por amor a mim e a você. Por causa que você tem Ele, por você ter Ele, aquele que te representa diante do Pai, aquele que é o seu advogado, aquele que é o seu intercessor. Por causa dele. É por intermédio dele. É por meio dele. É por causa dele que você pode chegar diante do trono da graça de Deus. E é interessante que diante do trono da graça de Deus você tem que chegar com coragem, com confiança. Por causa dele você pode entrar com fé, com esperança, para receber. Receber o que, irmã Leile? Misericórdia. É por isso que Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são motivo, a causa de eu e você não sermos consumidos, não sermos exterminados, não sermos mortos, porque o Senhor Jesus, puro, santo, sem pecado algum, olhando para nós, imagina se ele faz um raio-x, porque no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer que não há criatura nenhuma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente todas as pessoas estão descobertas, às claras diante de Deus. Imagina Deus olhando para mim e para você. Imagina Deus olhando para podridão dos nossos pecados, para as nossas misérias, nossas iniquidades, as palavras, os pensamentos, as vontades que nós temos, porque é o primeiro passo para você se arrepender, reconhecer que você é pecador e nós pecamos. Imagina Jesus olhando para mim, para você. Imagina Deus olhando para mim, para você assim. Foi o único momento que Deus retira os olhos de Jesus, foi na cruz, quando todos os nossos pecados foram enxertados nele. E aí Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste? Foi o único momento quando Deus olhou e viu toda a nossa miséria, todos os nossos pecados e iniquidades em Jesus. Você acha que não era motivo para nós sermos exterminados, para nós sermos consumidos? É claro que sim. Mas por que não somos? Porque as misericórdias que nós alcançamos através de Jesus, o sumo sacerdote, aquele que se entregou na cruz por nós, por causa disso nós não somos consumidos. E ele fala assim, e ele fala aqui: se achegue com confiança diante desse trono da graça para receber a misericórdia e para encontrar o poder que nos socorre no momento da necessidade. Em outra versão fala no momento oportuno. Que Deus lindo. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que olha para você, sabe que você é fraco, sabe que você é pecador, mas ele olha para você e faz isso com compaixão, com misericórdia, para não te consumir. E ainda fala para você, e diante dele, porque você vai vai receber misericórdia e encontrar o poder para que no momento da adversidade, naquela hora da dor, naquela hora da enfermidade, da adversidade, na hora do vento, no momento que você mais precisa, esse poder que você encontra vai te ajudar, vai chegar até você, vai socorrer você. Olha que palavra. O poder que nos socorre no momento da necessidade. Isso tudo porque Jesus pagou o preço por mim e por você. No capítulo 7 e 8,
o autor ele vai falar sobre esse sacerdócio de Jesus. Ele vai dizer que o sacerdócio de Jesus é eterno, é superior, é perfeito, é definitivo. E no versículo 8, capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1, ele vai repetir novamente, ele vai afirmar, dizendo assim, que nós temos sim um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono de Deus. O sumo sacerdote, ele é constituído, ele é chamado para apresentar ofertas e sacrifícios. É isso que nós lemos nos antigos. Os sumos sacerdotes recebiam as ofertas e apresentavam diante de Deus e faziam o sacrifício. Então Jesus, ele veio para ser o sacerdote superior. Ele não pegou oferta de terceiros, ele se fez oferta por você. Ele não sacrificou animais, ele não sacrificou outros, ele se sacrificou por você. Por isso ele se tornou esse sumo sacerdote, esse sacerdote supremo, superior, porque a oferta que ele deu foi ele mesmo. A oferta que ele deu, o sacrifício que ele deu foi ele mesmo. Foi o sacrifício mais importante, único sacrifício e para sempre, definitivo. No capítulo 10, vai nos dizer, nos versículos de 19 a 23, nós lemos no começo, vai afirmar que nós temos essa plena confiança para entrar no Santo dos Santos, por meio de quê? Do sangue de Jesus, do sacrifício desse sacerdote que se fez oferta, que se fez sacrifício por nós. Isso nos dá plena, completa, total confiança para chegar diante do Senhor e receber a misericórdia e receber poder para os momentos difíceis você enfrentar debaixo da mão poderosa dele. Ele vai nos dizer aqui que Jesus se tornou um novo caminho. Ele abriu através do véu que se rasgou, do sacrifício que ele fez, abriu o caminho, deu acesso para mim e para você. E é por isso que nós podemos nos achegar diante de Deus. Mas tem uma condição. Tem uma condição. Como é que nós devemos nos achegar diante de Deus? Vai dizer bem assim, que nós devemos nos achegar diante de Deus com coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantendo inabalável a nossa confissão de esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Essa é a condição. Não posso chegar diante de Deus com dúvida, com incredulidade. Eu tenho que chegar diante de Deus confiadamente, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ou seja, não tem margem para dúvida. Eu não posso duvidar, o meu coração tem que estar lavado no sangue de Jesus. Aspergido, lavado no sangue de Jesus. Para quê, irmã Leila? Para limpar do seu coração todo tipo de culpa. Para limpar da tua mente todo tipo de culpa. Por quê? Porque a culpa é usada pelo inimigo para fazer você duvidar. A culpa é usada pelo inimigo para te condenar, para fazer com que você se torne incrédulo, para fazer com que você duvide da palavra que foi liberada. Para que tem que lavar os nossos corpos? Lavar os nossos corpos na água pura. Quem é água pura é Jesus. Limpar toda mancha, fechar toda brecha, ir diante do Senhor com a nossa alma, com a nossa mente, com o corpo aspergidos, totalmente lavados em Cristo. E não deixando
que nada abale a sua fé. Não deixando que nada abale a sua esperança, nada tire a sua esperança, não deixando que nada abale a sua confiança, pois quem fez a promessa para você é fiel e não mente. Hebreus 13:6 vai dizer bem assim: por esta razão podemos afirmar com toda segurança, olha, afirmar, ter certeza, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o homem? Romanos 8:15 diz assim: que não recebemos espírito que nos escravize, mas o Espírito que nos adota como filhos, e por isso nós podemos dizer, Abba, Pai. Por isso nós podemos chegar diante do Senhor e chamar Paizinho, dizer, Pai, eu estou precisando, com confiança, como filho. Se achegue diante do Senhor como filho. Sabe quando o filho seu chega diante de você te pedindo algo, ele vem com confiança, porque ele sabe que você vai ouvi-lo, que você vai ter compaixão, que você vai olhar a situação e você vai ajudá-lo. Dessa forma, chegue-se diante do Senhor. Com confiança, clame, Abba, Pai. Efésios 2:18 e 3:12 vai dizer bem assim: por meio dele, por intermédio dele, temos livre acesso com plena e total, completa confiança pela fé na pessoa de Jesus. Eu quero animar você. Todas essas palavras, Efésios, Hebreus, Romanos, nos mostra aqui que nós temos alguém que diz para você, venha com confiança, tenha plena certeza que alguém já pagou o preço e aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, para manter a palavra dele, porque ele não é mentiroso. É impossível que Deus minta, diz lá em Hebreus. Então, confie naquilo que o Senhor te prometeu. Confie na palavra que foi liberada sobre você e vá, siga em frente. Não desista. Vá diante do Senhor com plena certeza, com absoluta, completa certeza que Ele está te ouvindo com misericórdia, com amor e está te dando força, poder para que você possa ser socorrido nos momentos que você mais necessita. Amém? Ative sua fé. Mantenha ela inabalável. Vá diante do Senhor com coragem e que Ele te fortaleça. Beijo no teu coração, e a minha oração é que o Senhor avive a sua fé e que você coloque a sua confiança nele acima de todas as coisas. Você tem um sumo, um sacerdote supremo, superior, que já venceu por você. Amém?